Alô, meus queridos, a paz do Senhor. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, do versículo 1 ao 5, o apóstolo Paulo diz: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo está dizendo, Paulo era um homem culto, estudado. Paulo era discípulo de Gamaliel e judeu de nascença. Ele era circuncidado e era um homem que devoto mesmo do judaísmo. E conhecia muito bem as Escrituras. Só que Paulo, ele poderia usar da sua sabedoria, mas ele não fez isso. Tanto é que ele, voltando aqui, minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, não da palavra, não do que a sabedoria humana, mas do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então isso mostra, meus amados, que nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. Não precisa vocês serem teólogos, não precisa vocês falarem o português correto, como eu vejo muitas denominações aí, algumas que eu até gosto, mas é um deboche. A pessoa que fala da palavra de Deus, falar o português errado, eu não gosto nem de ouvir. Você vê a sua ignorância? Então, meus amados, vocês não precisam ser mestre em nada. Basta vocês crerem e vocês multiplicar os talentos de Deus. E se vocês verem aqui, no livro de Romanos, capítulo 10, do versículo 17, diz assim, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Pregue o Evangelho. Não tenha medo do que as pessoas vão falar, se você vai falar o português errado ou não. O importante é falar de Cristo. Quem colhe é Deus. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Somente Ele sabe. Por mais que vocês aí não creem nesse negócio de eleição, mas a Bíblia fala de eleição, a gente não pode fugir disso. Paulo, ele era totalmente contra o cristianismo. Olha o que Deus fez. Jonas era para pregar em Nínive. Correu para Tarsis e olha o que Deus fez. Então, meus amados, vamos pregar o Evangelho. Somos apenas semeadores. Não importa se vocês são eloquentes na palavra, se vocês são instruídos, se vocês são formados em teologia ou não. Vamos falar de Cristo. Fique os irmãos na paz de Senhor Jesus.